temos que fazer aqui na Câmara o resgate do debate da verdade, reciprocamente, de um e de outro lado, para não parecer que um diz uma coisa, outro diz outra, e ninguém entende nada. Alguns falam que a Previdência é para beneficiar os pobres, e outros que a Previdência é para beneficiar os ricos. Nós sabemos o que é os pobres, sabemos o que é os ricos, o que são os ricos. Ora, o regime geral da Previdência trata dos pobres, que ganham até R$ 1.370 em média. Então, quando o governo trata na reforma do RGPS, ele trata dos pobres. Se o governo não quer mexer com os pobres, não quer castigar os pobres, o governo retira o regime geral da Previdência da reforma. Pronto. Mexe com os deputados, senadores, ministro, juiz, promotor, desembargador, Ministério Público, pega os grandes. Agora, a hora que mexeu com o regime geral de Previdência, mexeu com os pobres. Esta é a verdade e nós temos que desmascarar e fazer com que prevaleça a verdade. Porque uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Agora imagine a própria verdade repetida. Então nós temos que repetir a verdade. Essa proposta, especialmente no regime geral de Previdência, 40 anos de contribuição, 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres, eu digo que é a aposentadoria pela hora da morte. Depois que o cidadão morre, depois do velório do morto, quando estão levando o corpo do falecido para o cemitério, chega o agente do INSS dizendo, segura o corpo do morto que chegou a aposentadoria. Aí é tarde. Mas diz que a justiça tarda, mas não falha. Nessa hora falhou, porque chegou tão tarde que chegou depois. Então nós temos que deixar isso bem claro. O governo, ele é corajoso, é muito corajoso contra os pobres e muito covarde contra os ricos. Ou o inverso, para que o governo compreenda. Porque a diferença entre a coragem e a covardia está em que tem coragem e enfrenta os grandes, os fortes e os poderosos. O covarde se prevalece dos miseráveis, dos pequenos e dos fracos. O governo não tem coragem de cobrar os grandes devedores da Previdência. Está aí a Friboi, deve milhões, essa da carne azeda. Está aí a Vale, da Brumadinho, que enterrou um monte de gente viva, deve milhões, não paga. Time de futebol, banco. O banco do ministro Paulo Guedes deve para a Previdência, não paga. E ele não cobra. Então, eles não têm coragem de cobrar os grandes devedores, os sonegadores, as concessões. Mas, no entanto, são covardes o suficiente para pisar no pescoço do viúvo, da viúva, da pessoa com deficiência, do idoso pobre, do agricultor, da agricultora, do professor e da professora. Isso é covardia, isso tem nome. E nós precisamos dizer aqui em alto e bom som. E eu mato a cobra, mostro o porrete e o couro do bicho estaqueado. Está aqui, nos números do ministro. Ele apresentou que vai economizar 1 trilhão e 70 bilhões. Sendo que desse 1 trilhão e 70 bilhões, 900 bilhões em números redondos, ele tira do RGPS, do Regime Geral da Previdência. Quem são? O idoso pobre, a viúva, o viúvo, a pessoa com deficiência, a professora, enfim, são as pessoas que ganham até 1.370. Eu perguntei para ele, qual é a mágica, ministro, que o senhor vai fazer para tirar 900 bilhões deste povo, dessa gente, desses trabalhadores? Ele não respondeu. Ele silenciou, ele tergiversou e não deu a resposta. Pois nós temos que falar isso aqui em alto e bom som, para que seja bem compreendido essa matéria e que a gente não se engane. O teto da Previdência, 5.800.000, nós concordamos. Pode ser para todo mundo. Nós não estamos aqui pedindo que a Previdência não toque nos deputados, não toque nos ministros. Isso aí é conversa para boi dormir, porque nós queremos que toque, corte os grandes, não tem problema. Só que para cortar os grandes não precisa cortar os pequenos. Não depende uma coisa da outra. Agora, a pretexto de cortar os grandes, eles metem a mão nos pequenos, se prevalecem do mais fraco, e aí não tem o nosso apoio. A prova aprovada tem mais uma. 70% dos municípios do Brasil e do Rio Grande, do meu estado, as aposentadorias recebidas por seus munícipes é maior que o FPM, que o Fundo de Participação dos Municípios. Então, até nisso prejudica. Aí o ministro vem e diz que vai fazer a tal de capitalização que ele não incluiu no projeto. Ele fala, mas não escreveu. E aí ele fala na capitalização nocional. O que é nocional? As pessoas sabem o que é nocional? Pois eu vou dizer o que é nocional. É sem noção.
é sem noção. Ou seja, é uma capitalização imaginária. Que o cidadão tem, mas não tem. Está lá, mas não está. O dinheiro está depositado, mas não existe. E quando for receber, quem vai pagar? Então a gente tem que contestar isso com veemência. Não tem cálculo atuarial. Nenhum cálculo atuarial. Ou seja, nós estamos dando um cheque em branco para o governo. Não com o nosso voto, não com o nosso apoio, não sem a nossa crítica, porque não é justo fazer a reforma da Previdência para castigar os pequenos.